De volta com o cenário político, hoje nós estamos entrevistando o professor de Direito da UFESA, Ulisses Reis. Está aqui com a gente, estamos conversando sobre democracia e o Tribunal Superior Eleitoral. Você participa com a gente, dá tempo de você mandar sua pergunta. Vonuvi, vamos direto para a agenda dos candidatos? Vamos lá, vamos já conferir sobre os detalhes da agenda de amanhã dos candidatos ao governo do Estado. Nesta quinta-feira, a candidata Clorisa Linhares, às 9h30, vai para o Simpol. 1h30 da tarde, entrevista TV Ponta Negra. 4 da tarde, Touros. 8 da noite, aniversário da loja maçônica Evolução II. O candidato Fábio Dantas, 8h30, participa de reunião na FETARNE. 10h15, reunião de empresários do setor de transportes. 18 horas, apresentação dos candidatos aos amigos em Itajá. 7h30 da noite, encontro dos amigos do Vale do Açu. O candidato Bento, às 11 horas, faz participação na FETARNE. 18 horas, visitas domiciliares na Zona Norte de Natal. O candidato Daniel Moraes, do PSOL, 12h30, participa de entrevista no programa do BG. 2 da tarde, campanha no centro de Natal. 17 horas, reunião com FETARNE. A candidata Rosália Fernandes, do PSTU, às 9 horas, participa de reunião com assessoria e coordenação de campanha. 19 horas, entrevista para a Rádio Serrana. Stevenson, Fátima Bezerra, Rodrigo Vieira e Nazareno Neres não enviaram agenda. Aí, então, a agenda dos candidatos. Ainda tem candidato que não está enviando, deve estar na rua, né, Vanuso? Não sei. Será? Para o senador Stevenson, você viu aí alguma... Eu vi ontem, viu, Carol? Hoje não vi nenhuma movimentação do capitão. Ele quer que... Na verdade, ele quer não. Ele colocou lá na Justiça Eleitoral que o nome dele de urna é Capitão Stevenson. Então, a gente se direciona a ele como candidato Capitão Stevenson. Eu vi uma live dele ontem, estava em Brasília, mas ainda aqui no Rio Grande do Norte não vi nenhuma movimentação. Fábio Dantas parece que está por aqui por Mossoró, né? Sim, já disse no bloco anterior. Ele informou, inclusive, a alteração na agenda de hoje. Ontem a gente divulgou, inclusive, a agenda dele sem incluir Mossoró. Eles incluíram por volta de meio-dia. Foi feita a comunicação à imprensa de que ele deve estar nesse momento em Mossoró para evento no Planalto 13 de maio. E a gente continua aqui nossa conversa com o professor da UFESA, Ulisses Reis. Estamos falando sobre democracia. E aí, professor, a pergunta que muita gente faz quando se fala sobre esse assunto, vejo essa pergunta diversas vezes na imprensa, mas gostaria de saber a opinião do senhor. A democracia no Brasil, neste momento, está ameaçada? Olha, Carol, eu vou lhe dar uma resposta direta e depois vou tentar problematizá-la um pouco. A democracia no Brasil hoje está ameaçada. E assim, a democracia é um substantivo em exercício. Ela é um substantivo, mas ela deve ser interpretada como um verbo. Ela deve ser a todo momento reiterada, a gente deve alimentá-la, a gente deve cultivá-la e a gente deve criar instrumentos e mecanismos e comportamentos de maneira que essa democracia que nós vivemos, a gente tem uma democracia super jovem, que ela vá se aperfeiçoando com o correr do tempo. Nós temos uma democracia hoje mais robusta do que tínhamos há 30 anos, obviamente. Mas é uma democracia aquém de outras experiências democráticas no mundo, porque nós estamos aprendendo. Ontem eu conversava com meus alunos, eu sou de 1989. Então, eu sou a primeira geração que, se não houver um golpe num futuro próximo ou distante, eu vou nascer e vou morrer votando, exercendo meu livre direito ao voto. Isso é uma raridade no Brasil. Só a geração que veio da Constituição de 88 conseguirá fazer isso. Diferente, por exemplo, de democracias de 200 anos, que há 200 anos as pessoas votam livremente, têm seus problemas, óbvio, mas os problemas são outros e não esse especificamente. Por que é que eu digo que a democracia está em risco? Primeiro, por uma série de fatores que nós vemos acontecer de questionamentos aos processos democráticos de 2017, 2018 em diante. Ninguém aqui é tolo, basta ver o noticiário para ver que existe um grupo político que emergiu com força a partir depois, especialmente ali da greve dos caminhoneiros, pedindo intervenção militar, pedindo fechamento do regime, pedindo destituição do Congresso Nacional, pedindo imotivadamente impeachment de ministro do STF, do TSE, seja lá de onde for, que são grupos que, dia sim, outro também, apunhalam as instituições democráticas. Então, isso é uma percepção a olho visto para o cidadão. Não precisava de um professor, um jornalista dizer. Se o cidadão é atento ao que se passa no noticiário, a imprensa no Brasil, em algum grau, ainda é livre, não é uma imprensa fechada,
a informação chega, né? Apesar da gente saber que a maior parte da população brasileira não está tendo muito nem o que comer, imagine tempo para ver o que é que está acontecendo na política. O segundo elemento, e aí eu acho que é um elemento também um pouco mais acadêmico, mas que é meu dever repassar, existem várias instituições pelo mundo que fazem a análise qualitativa das experiências democráticas dos países. Vou citar uma para não me alongar. Existe o V-Dem Institute, que é uma instituição europeia que desde a década de 80 faz uma série de mensurações em vários fatores e categorias para analisar como está a evolução dos estados, dos países, acerca das suas experiências democráticas. Eles incluem a capacidade de votar e ser votado, eles incluem a imprensa livre, eles incluem os direitos de defesa, o devido processo legal e uma série de fatores. Se você pegar o V-Dem do Brasil, medido a partir de 88, vamos pegar 88 por conta da promulgação constitucional, você vê que a escala do V-Dem vai de 0 a 10. A escala do Brasil, ela sobe até 2014. O Brasil tem uma experiência de robustecimento democrático relevante até 2014. Em 2014, ela dá uma parada e uma estagnada. Quando você pega o Brasil de 2019 para frente, ele cai. Inclusive, o último V-Dem, que é o V-Dem 2021, 2022 não saiu ainda, para fazer uma espécie de brincadeira com a pandemia, eles colocaram V-Dem 2021, Autocratization Turns Viral, né? A autocratização se viraliza. E eles colocam os países em destaque em que a autocratização se viralizou mais. Eles colocam a Hungria, a Polônia e a Índia. E adivinhem vocês qual é o país em que o V-Dem destacou e disse, nos últimos 2 anos, 3 anos, o país que mais degradou a sua democracia foi esse aqui em que a gente está em cima. O Brasil é destaque no mundo hoje. Eu sei que isso não é uma questão que se fala em muitos locais, porque é um conhecimento efetivamente ainda que circula muito pouco, né? Mas o pessoal, sei lá, no hemisfério norte está mais afim do que acontece com relação a esses relatórios, mas vocês devem considerar que um dos principais institutos no mundo, um equivalente, por exemplo, a um Datafolha, para o mundo, acerca de mensuração da qualidade da democracia, olhar para o mundo, um mundo que tem Orbán na Hungria, que teve Trump um dia desses nos Estados Unidos, que tem uma série de problemas, e dizer, é o Brasil que nos últimos anos se degradou mais, não é algo que a gente deva desconsiderar. Qual é a influência, não é influência, qual é a relação, vou dizer, entre a idade da democracia brasileira e a fragilidade dela? Olha, Carol, não dá para fazer uma relação de soma zero, né? Dizer, por quanto mais anos você tem de experiência democrática num país, o risco é zero de que possa haver um golpe, por assim dizer. Mas existem vários estudos, também no campo da ciência política e no direito, mas especialmente na ciência política, que estipulam alguns modelos, que eu vou passar por cima aqui acerca de como eles funcionam, porque seria academicismo demais, mas que estipulam alguns modelos e tentam mapear o quanto o número de eleições sucessivas sem grandes problemas, representado pela longevidade da democracia, está diretamente associado com maior desenvolvimento econômico, maiores liberdades civis, maior qualidade de vida da população. E as hipóteses que levam os pesquisadores a testar esses modelos estão todas direcionadas àquele pressuposto de que sociedades que se acostumaram a votar várias vezes para eleger seus governantes de forma livre são sociedades que não vão admitir o retrocesso de que isso não venha mais a acontecer. É aquela ideia assim, eu conversava com um aluno um dia desse no seguinte aspecto, eu dizia, olha, quando as instituições são fortes, até mesmo um governo de índoles antidemocráticas tem muita dificuldade de desmontar as instituições. Eu dizia o exemplo da UFES, por exemplo. Olhem aqui a UFES. A UFES é jovem, tem 12, 13, 15 anos, tem bem pouquinho tempo, vocês sabem. E aí entrou agora um governo que olha para as instituições públicas de forma bem diferente do anterior, mas ele não tem coragem de dizer assim, vamos desfazer a UFES. Ele pode bloquear o orçamento das universidades, ele pode deixar de mandar bolsas, ele pode prejudicar a política de auxílio estudantil, ele pode fazer vários estratagemas, mas ele ainda não tem a força necessária para dizer vamos destruir 5 universidades federais lá no norte ou lá no nordeste.
Porque a população já incutiu na cabeça que ela tem essa prerrogativa de ter esse equipamento público na sua cidade, no interior de um estado pequeno no Nordeste do Brasil. Então, faça essa metáfora das instituições que a sua própria longevidade vão as perenizando com as democracias. Imagine um país de 250 anos de democracia, de repente a população acordar e dizer, agora que não é mais uma democracia. Mas imagine um país de 10 anos de democracia. Os cidadãos mais velhos só começaram a votar um dia desse, então para eles ainda é uma novidade. Os cidadãos mais jovens ainda não têm a memória histórica de tudo que aconteceu. Então, é muito mais fácil para agentes externos quebrarem o regime do lado de fora e mesmo para os agentes internos ao regime solaparem ele por dentro a fim de quebrar essa experiência. Professor, agora no dia 7 de setembro, o Brasil comemora 200 anos de independência. O que deveria ser uma comemoração de todo o país, de todos os brasileiros, vai ficar restrito a um determinado grupo político. No caso do próprio presidente que adotou essa festa para si e os seus. Este momento também vai ser de tensão, assim como foi no ano passado? Eu não sei se vai ser no mesmo nível, né, por conta daquela ideia de que a gente só faz análise do que foi, né, do que vem a gente não pode analisar. E eu, assim, muito particularmente falando, se teve uma noite em que eu dormi com um pouco de assombro, foi a noite do 6 de setembro, né, e acabou que não foi tamanho como quem organizou imaginou que seria. Mas voltando ao cerne da sua pergunta, eu não sei se vai ser o momento de instabilidade a ponto de romper nosso sistema. Eu penso que não. E eu penso que hoje o grupo que tenta tomar para si as comemorações do 7 de setembro, como você falou, é um grupo que está até mais fraco do que era no passado. Apesar de momentos de desespero tenderem a levar as pessoas a tomar medidas extremas. Porque para quem já perdeu, qualquer coisa que vier pode valer a pena arriscar e ver no que é que vai dar. Mas eu já vejo, inclusive, movimentações de agrupamentos institucionais e não institucionais no sentido de dizer que não, essa é uma festa de todos. E por ser uma festa de todos, nós também vamos colocar o bloco na rua para fazer as comemorações, né? Então, eu penso que existem muitas discussões em torno da data, né? Que a data nem foi essa mesma, mas a gente tomou para si o dever cívico de comemorar nessa data. E eu acho que esse ano, posso estar muito errado, mas que esse ano existe ainda menos capacidade, pelo menos no campo teórico, de rompimento do que o ano passado. A gente tem aqui participações. Mandar um alô para o João, da UPA do BH. Também o João Paulo Marques vai ter sim, viu? A gente está tentando agendar entrevista com os candidatos ao Senado. Queremos fazer rodada com os candidatos ao governo e também ao Senado, viu, João Paulo? A gente tem a Keina, servidora da UFESA, parabenizando o cenário político pela temática e diz que convidamos a pessoa certa para a discussão, viu, Vonuf? Parabeniza o professor pela análise. Marcos Galdino, eu não vou fazer essa pergunta porque o professor está aqui para falar sobre democracia, do ponto de vista acadêmico, jurídico, científico. Não dá para falar sobre política nem infraestrutura do Estado. E não dá para a gente condenar a democracia porque um ou outro gestor não cuida da infraestrutura do seu Estado, por exemplo, que é o que você está questionando. A gente tem que aproveitar que vivemos em uma democracia e no dia da eleição votar em quem a gente acha que seria melhor para a infraestrutura do nosso Estado. Agora, em relação a esse assunto, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que poderia esclarecer também o questionamento do Marcos Galdino, que é a pergunta do Silvio, do Santa Delmira. Ele diz, o candidato do PT fala em controlar a internet e acabar com os clubes de tiro. Isso é democracia? Silvio, democracia é viver em sociedade. Viver em sociedade é partir de premissas de coesão social. Qual é o principal documento de viver em que estabelece as regras de vivência em sociedade e regras de coesão social que a gente tem, Silvio? É a Constituição Federal de 88. Se você der uma lida na Constituição Federal de 88, você vai ver que existem várias cláusulas lá que a gente chama de direitos fundamentais. E essas cláusulas de direitos fundamentais, sob o regime democrático de 88 que a gente instituiu, tem várias premissas que a gente não pode retroceder. Dentre essas premissas, por exemplo, tem a liberdade de reunião, liberdade de associação. Eu gravei bem na fala de Carol a ideia do clube de tiro, né? O clube de tiro
está protegida a sua existência na Constituição. Porque as pessoas podem se reunir e podem se associar para praticar determinadas atividades, desde que sejam atividades lícitas. O que não pode ser feito é aquilo que, obviamente, viola a lei. Então, essa ideia de que candidato A, candidato B está dizendo que vai fechar a igreja, vai fechar clube de tiro, vai fechar aquilo, é retórica. É retórica manifestada, provavelmente, por grupos políticos que não desejam que aquele candidato alce o voo que ele está pretendendo. Porque é a Constituição que dá a resposta para isso aí que o Silvio está perguntando. Qual foi a outra coisa, além do Clube do Tiro? É a regulação da mídia e da internet. Sim, a regulação da mídia e da internet é uma demanda que quem pesquisa esse tema pede há décadas ao Brasil. Porque o Brasil está atrasado com relação a muitos países em não fazer uma discussão saudável no Congresso, porque a discussão da regulação da mídia não é uma discussão da presidência da República. Tanto faz ser Carol Vonulve ou eu, presidente da República, não é nenhum de nós três que vai fazer essa regulação, é o Congresso Nacional. E nós estamos, Silva, muito tempo atrasado em não lidar de forma séria, estrutural e sistemática sobre esse assunto. Qualquer pesquisa no Google vai mostrar que os países mais desenvolvidos já regularam. E não é regular, entenda, no sentido do conteúdo. Censurar. Ninguém está querendo censurar. É regular a titularidade, né, o domínio dos mecanismos de produção. Das mesmas famílias, que têm os mesmos sistemas de comunicação, que tem o cruzamento, a mesma família tem o sistema de radiodifusão, de internet, disso e daquilo outro. Então, o debate é longo. O debate é demorado. Seria um programa só para isso. Exato. E se qualquer um de nós ganhasse, provavelmente a gente ia passar 4 anos debatendo para ver se, no fim, a gente ia conseguir fazer alguma coisa. Ainda tinha muita coisa para a gente conversar, mas nosso tempo já está no fim. Professor Ulisses Reis, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa. Já fica um próximo convite ainda dentro da campanha eleitoral para a gente debater esses assuntos. Tá bem, eu que agradeço novamente a vocês. Quando eu vinha no caminho, eu ficava pensando, da última vez eu vim pra gente falar de guerra, né? A gente só mudou a chave, porque a política é guerra também, só que ao invés de fazer com as armas, a gente tenta fazer com a razão, ali no meio do caminho, com a emoção. Então, obrigado e um abraço aí para quem nos acompanhou. Seja sempre bem-vindo, professor. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.